Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. João Cunha, seja bem-vindo. Quase na hora, esperar o pessoal chegar mais um pouquinho aí. Ô Rogério, meu querido amigo, meu afilhado querido, seja bem-vindo aí, boa noite. Valéria Troiac, seja bem-vinda. Rogério Brau de Menezes, seja bem-vindo. Mara, tudo bem, Mara? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aí na nossa live de hoje. Tuninho, Antônio, meu querido amigo, seja bem-vindo. Bom ter você por aqui. Querido Enir, saudade, querido. Obrigado. Boa noite. Luiz Rempto, seja bem-vindo. Eliana Chaubi, seja bem-vinda. Luiz Rempton. Paz e bem para todos nós, amigo. É o que estamos precisando, né? Então vamos iniciar, enquanto o pessoal está chegando aí, lendo uma página do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 88. Tu e tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Está em Atos capítulo 16, versículo 31. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé, e alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se a zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que, se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e a tua casa. Então vamos aproveitar esse momento único de nossas vidas, esse momento sublime, para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, nosso modelo e guia, nosso irmão de caminhada, que a tudo nos dirige através dos espíritos protetores que estão sempre nos acompanhando na jornada. Que esse mestre de amor e bondade possa abençoar a cada irmão aqui presente, lhe tirando as angústias do coração, o sofrimento, mesmo aqueles que estão internados, com parentes internados, que perderam entes queridos, na certeza de que Deus é todo justo e bom, e se algo acontece que nos desagrada, certamente porque temos que aprender alguma coisa com isso. Então, amado Mestre Jesus, abençoe esses nossos irmãos que estão passando por grandes dificuldades, sejam financeiras, sejam de saúde,
sejam atravessando essa barreira difícil dessa pandemia que assola o nosso país e assola o mundo de um modo geral. Que o Senhor possa lhes dar o lenitivo, a força necessária para superar tamanha adversidade, para cumprir sua meta, acreditando sempre que o Senhor é maior, que o Senhor tem um objetivo muito maior para todos nós. Fica conosco hoje sempre, permitindo que os ensinamentos de hoje calem fundo em nossos corações, nos permita de alguma forma realizar a nossa tão sonhada reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Então sejam todos bem-vindos, o pessoal que chegou aí, depois que eu comecei a prece. Querido João Francisco, seja bem-vindo, meu amigo. João Cunha, Renata Leonardo, Regina Hampton, Douglas, tudo bem, meu amigo querido? Seja bem-vindo. Michel Nogueira, seja bem-vindo também. Com todos que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, né? Que esse aqui é um tema bastante corriqueiro dentro do meio espírita, de um modo geral, mas que em verdade ele é de uma tamanha necessidade e eficácia para cada um de nós. E por que o Evangelho é tão importante? Porque é a palavra do Cristo que nós vamos convivendo com ela, nós vamos ouvindo a palavra dele a cada momento, e a cada estágio do nosso momento evolutivo, que vai nos permitir uma visão diferente a cada vez que nós ouvimos aquela palavra. A gente vê, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo 2, 3, 4, 5 vezes, a cada vez que nós nos deparamos com o Evangelho, com a leitura do Evangelho, algo novo, apesar de não ter nada de novo, nos chega aos ouvidos, né? Chama a nossa atenção em determinado momento. É porque a fase evolutiva que nós estamos e aquela palavra naquele exato momento nos traz aquele lenitivo que precisamos, nos traz a reflexão daquele momento que estamos vivendo, para que possamos ir nos melhorando a cada momento de nossas vidas. Daí a importância grande, apesar de ser um ato bastante simples de nós realizarmos, mas a importância grande de executarmos o Evangelho no lar, uma vez por semana pelo menos, ou mais, de acordo com a necessidade e a disponibilidade de cada um de nós. No livro Evangelho no Lar, de Emmanuel, ele diz para a gente que quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. E por que isso acontece na prática? Porque nós nos conectamos, nós nos ligamos diretamente com o Mestre. Naquele momento em que deixamos os problemas, tentamos esvaziar a nossa mente com todos os problemas do nosso dia, as adversidades que nos ocorrem, para que possamos nos conectar diretamente com o Pai Celeste. Através de uma prece, através de uma mentalização, através de um momento de intimidade único entre nós e o nosso Criador. E Joana de Ângeles também, no livro Messe de Amor, ela fala: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Vê o ensinamento grande que é a necessidade que nós temos de manter essa porta, né, aberta, para que o Mestre Jesus esteja sempre junto de nós. Porque durante o dia, com as atribulações, com esse nosso corre-corre, com os problemas todos que nós temos passado, seja agora ou seja em outras épocas, acaba que não temos esse tempo para pensar em Jesus. E, na verdade, a gente não precisa se recluir, se isolar para pensar em Jesus, para levar o nosso pensamento ao Mestre. O próprio Divaldo Franco diz que a gente alega, às vezes, as pessoas não têm tempo. Durante o banho, durante as necessidades fisiológicas, durante qualquer momento do dia que você estiver, você pode levar o seu pensamento a Deus. Você se conectar com o plano espiritual. Não há necessidade de estar recluído. Melhor seria, mas se não tiver, a gente não precisa disso. Eu trouxe aqui umas referências bibliográficas sobre o tema de hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 25 e última parte. No Livro dos Espíritos, também, de Allan Kardec, questões 658, 659, 660 e 663. Luz no Lar, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Sheila. O Livro da Esperança, também de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E o Evangelho no Lar, a Luz do Espiritismo, de Maria Compre, ditado pelo Espírito Batuíra. A gente começa aqui
diretamente na nossa conversa agora, sabendo, depois a gente fala evangelho no lar. Por que o lar? O lar é onde nós vivemos com a nossa família. E nós já falamos aqui, tenho certeza que todos vocês já ouviram de alguma forma, que a família é o berço nosso de evolução. É onde nós somos talhados, nós somos colocados no meio de pessoas onde nós precisamos resgatar erros do passado e talhar, nos melhorar em alguns aspectos morais que nós deixamos passar em algum momento da nossa vida e não conseguimos alcançar esse estágio evolutivo naquela época própria. Então somos colocados novamente nesse meio para podermos evoluir. E quando somos colocados nesse meio, obviamente, se reencarnamos num planeta de provas e expiações, obviamente somos devedores. E enquanto devedores, nós viemos aqui com diferenças. Então todos nós que vivemos na mesma casa, na mesma família, ou mesmo no nosso ambiente social, no nosso ambiente de trabalho, seja onde for de estudo, temos diferenças. Cada um de nós é um espírito específico. Cada um de nós tem uma bagagem específica, tem tempo de existência enquanto espírito diferente. Não é porque uma criança que nós temos hoje enquanto nossos filhos e netos, que são espíritos mais novos que nós. Pode ser um espírito muito mais antigo que veio ao nosso meio exatamente para nos trazer conhecimento, para nos trazer reflexões sobre o nosso modo de agir e pensar. E tendo diferenças, o culto no lar nos faz o quê? Que passamos a ter aceitação por aquele grupo que ali está, tão divergente de ideias, de forma de pensar e de agir. Todos nós, obviamente, temos a nossa família e podemos detectar nesse meio da nossa família as diferenças existentes, a forma de pensar de cada um. Por isso a importância da educação desde a tenridade, para que quando essa pessoa chegar à fase adulta, ela ter plantado dentro dela essa semente da reflexão, do raciocínio, das vivências do Cristo que nos são passadas em suas lições morais. E a partir do momento que a gente aceita essas diferenças, a gente passa a ter respeito por cada um desses nossos irmãos que ali estão. Então, a convivência passa a ser uma coisa mais fácil, uma coisa mais relativa e não tão quanto às nossas ideias. A gente passa a ter muitas certezas de verdades absolutas, que nós sabemos a verdade. A gente brinca até com um ditado, que é tanto, você quer ser feliz ou quer ter razão? Exatamente por isso, porque as pessoas são diferentes. E a gente tem que trabalhar para tentar compreender esse raciocínio dessa pessoa. Se houver uma oportunidade, durante esse estudo, durante o culto no lar, de refletirmos sobre o que é falado, sobre a palavra que chegou, a gente deve refletir, jamais imputar responsabilidade. A gente vê muito isso nos comentários, em atendimentos que a gente faz, as pessoas, de acordo com o ensinamento que vem, apontar um dedo e riste para aquela pessoa. Tá vendo? Você é assim, essa mensagem foi exatamente para você. Por quê? Porque nós ainda não estamos preparados para entender que as pessoas não mudam. Nós não mudamos as pessoas é que se mudam através do conhecimento, através do aprimoramento. Então, o culto do Evangelho no Lar é um tratamento homeopático. O culto no lar é um tratamento, não é um tratamento alopático, um tratamento que se dá um remédio para a febre abaixa logo. Porque os ensinamentos têm que ser alocados no nosso íntimo do ser, dentro da nossa alma, nós deixarmos aqueles ensinamentos verbalizarem para que a gente possa, a partir desses ensinamentos, começarmos essa nossa reforma íntima, nossa tão sonhada reforma íntima, o nosso entendimento maior, a nossa forma de ver o nosso semelhante agir sem ser incisivo com ele. A gente tem aceitação, não conivência. Aceitação não é sinônimo de conivência. Desculpem. A gente pode ter aceitação, mas não precisa ser conivente com os erros cometidos com aquela pessoa. Mas também não podemos ser críticos, porque nós estamos numa fase evolutiva que não nos permite ainda ser críticos.
Então, quando acontece alguma coisa que não nos agrada, e se nos for oportunizado falar, que coloquemos enquanto exemplos que temos e não críticas diretas àquelas pessoas. No mês passado eu dei até como exemplo, para ficar bem fixado isso, a questão, a gente critica o quê? Critica a prostituição e não a prostituta. O ato que é feito contra as leis de Deus deve ser criticado, mas não a pessoa que pratica aquele ato, porque nós jamais saberíamos o que faríamos se no lugar daquela pessoa estivéssemos. Então, criticar é muito fácil quando você está do lado de fora do problema. Quando a gente está dentro do problema, dentro do olho do furacão, é que a gente vai saber a forma de agir e a forma de resolver aquele problema que nos chegou naquele exato momento. Então, no culto no lar, ele é, como eu disse, é um tratamento homeopático, que não há solução rápida para entraves seculares. Isso que a gente tem que entender, os nossos problemas não nasceram nessa nossa encarnação atual. Ele vem de diversas e diversas outras encarnações, nas quais nós vamos a cada vez mais acumulando erros praticados e continuamos, né? O pior de tudo é isso, que a gente conhece, aprende e continua praticando erros. E esses erros que nós já praticamos em diversas outras encarnações, nós viemos agora para sanar parte deles, ou uma mínima parte deles, e continuamos praticando erros agora, que teremos novas oportunidades de reencarnação para sanar também esses nossos erros. E a gente tem que considerar um outro fator, que as pessoas, mas eu não tenho tempo, é difícil reunir a família, é difícil a gente colocar todo mundo junto naquele mesmo ambiente para se fazer o culto no lar. Primeiro ponto, nós nos reunimos para tantas coisas, não agora no momento da Covid, obviamente da pandemia, mas nós nos reunimos para ver jogos, para ver os jogos de futebol, finais de campeonato, novelas, nos aniversários de cada um daquelas pessoas que fazem parte daquela família, direta e indiretamente, festas de um modo geral, e por que não nós não conseguimos nos reunir para o Evangelho no lar? A gente tem desculpa para tudo, na verdade nós somos muito fortes em dar desculpas nas coisas que nos acometem. Então a gente consegue fazer tudo, mas não consegue aquilo ali. Até a questão da pandemia hoje, a gente vê tem pessoas que têm filhos que estão morando em outras cidades, em outros países, que dificilmente você se conseguiria fazer o culto no lar com elas. Mas hoje, até para essa reunião que nós podemos fazer virtual, então a gente pode até trabalhar isso, convidar o nosso filho, o nosso ente querido que está morando em outro país, em outra cidade, para que naquele dia, naquela hora, através de vários acessos que a gente tem a programas da internet, se reúnam todos aqueles ali e possam fazer o estudo do Evangelho no lar. Aqui tem o livro das Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles fala que acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. O ensinamento de Joana de Ângeles é a grandiosidade que é. Através do culto no lar nós conseguimos resolver tantos problemas morais que envolvem aquela família. Às vezes as pessoas não conseguem mais nem se conectar, conversar um com o outro, trocar ideias, cada um para o seu canto, cada um no seu momento específico de vida. E durante o culto no lar, às vezes a palavra que chega nos traz aquele momento de reflexão, aquele momento que nós precisamos ouvir para que mudemos de atitude. Nós mudemos de atitude, não querer que os outros mudem de atitude. Aqui tem um título que eu botei que é Encontro Marcado, que se fala assim: somos todos espíritos em experiência, aprendendo uns com os outros. Erramos, acertamos, caímos, levantamos. Uns acertam mais, outros erram mais. Mas o resultado final para todos nós será o mesmo, a perfeição. Então nós nascemos simples, ignorantes, fadados à perfeição. Todos nós chegaremos lá. Para uns um pouco mais demorado, porque insistem ainda em não mudar de atitudes, em se reformar nos atos que pratica. Continuam com um senso crítico elevadíssimo, continuam criticando e falando mal de todos, de tudo e de todos. Enquanto a gente não conseguir mudar essa nossa vibração, esse nosso modo de agir e pensar, a gente vai continuar com passos bem curtinhos para essa nossa evolução. Porque a gente prefere errar erros velhos do que acertar acertos novos.
É uma grande verdade isso que eu já ouvi. Então a gente prefere continuar com os nossos erros velhos do que mudar, que a mudança é difícil, a mudança ela nos coloca numa situação em xeque. Porque quando a gente muda é o novo, e o novo às vezes nos traz insegurança, nos traz aflição, porque não sabemos ainda como vai ser o resultado. Se você faz determinada coisa sempre, você já sabe qual é o resultado que vai acontecer. Quando você começa a mudar essa forma de agir e de pensar, o resultado pode ser bastante diferente. Então um dia descobrimos que não estamos sozinhos nessa experiência que é viver. Através do Espiritismo, através dessa vivência maravilhosa que Kardec nos trouxe, a gente consegue entender que nós não estamos sozinhos no universo. E sozinhos, não fisicamente, mas espiritualmente. E descobrimos que Deus, Pai benevolente e generoso, nos tutelou a amigos maiores que nos amam e nos entendem melhor que ninguém, os nossos protetores. Todos nós temos, algumas religiões chamam de anjo da guarda, nós chamamos de nosso mentor espiritual, que está sempre junto a nós, sempre nos orientando, guiando nossos passos, nossos caminhos, dizendo como agir, como trabalhar para o nosso bem, para o nosso melhoramento. É que nós somos muito resistentes e muito renitentes ainda com esses conselhos que recebemos. Então a gente acaba ouvindo, mas não realizando. Porque o mais importante não é só ouvir. A importância do culto no lar, de um modo geral, é realizar o que ali está sendo proposto. Não querer que os outros realizem. Mude-se. A partir do momento que você muda, as coisas ao seu redor começam a mudar. A pessoa vai lá em casa sempre muita briga, muita discussão, porque há o revide. A gente lembra de Chico, da boca cheia d'água? É exatamente por aí. Quando você não revide, é um monólogo, não há uma discussão. E ninguém discute com a parede. Ninguém discute com o espelho. Você quer discutir porque você quer ter uma réplica do que você está falando, e a partir dessa réplica é que você vai continuar treplicando e discutindo, e a coisa vai se envolvendo, tomando um vulto que às vezes chega, culmina um resultado não tão esperado como nós queríamos. Nosso irmão Rogério Brum aí está falando: estou passando por isso. Mudar a dinâmica ou o modo operante é difícil, mas não é impossível. Por aí, Rogério, bem por aí mesmo. A gente tem que ir caminhando, devagarinho as coisas vão se acertando. E a gente vai ver mais na frente, quando a gente começa o culto no lar, as coisas vão mudando, a espiritualidade amiga está ali junto a nós. E vai trabalhando para que as pessoas se envolvam também naquele ambiente de paz e luz. Então nós temos que descobrir um modo de nos ligarmos a esses amigos que a gente está falando, esses amigos protetores. E qual é a melhor forma de nos ligarmos a esses amigos protetores numa sintonia direta e imediata? Através do culto evangélico, do Evangelho no Lar. E fique bem claro para todos nós aqui, muitos obviamente já devem saber, mas para os que não sabem, o culto do Evangelho no Lar não é prerrogativa exclusiva da doutrina espírita. Qualquer um pode fazer o culto no lar, de qualquer religião que seja, islâmica, católica, muçulmana, evangélica, seja de religião for, porque o culto do Evangelho no Lar nasceu na casa de Simão Pedro com Jesus Cristo. Ele que sempre se reunia junto com as pessoas na casa de Simão Pedro para fazer o culto do Evangelho no Lar. Foi lá que começou o culto do Evangelho no Lar. Então não é a religião que faz você fazer o culto no lar. É a forma. Você, mas eu não sou espírita e eu não vou usar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Use a Bíblia, não há problema nenhum. Ninguém disse que não pode usar a Bíblia para fazer. Então, da mesma forma que preparamos a nossa casa para receber amigos e as visitas, também devemos nos preparar para receber essas visitas ilustres e amorosas, que são os nossos mentores espirituais. É um plano espiritual de luz que vem de alguma forma nos ajudar. Então, quando nós nos reunimos ali, a gente tem que vibrar nessa energia, tirar os pensamentos ruins ou tentar não ficar com eles na cabeça. Não adianta fazer o culto no lar pensando na novela, que o culto tem que acabar em tanto tempo, porque a novela vai começar, seja lá o compromisso depois que tem. Porque tem pessoas que perguntam se o culto deve ser rápido ou deve ser a prece do culto, o culto deve ser rápido ou deve ser longo. O culto tem que ser agradável.
Ele não pode ser rápido, não pode ser longo, ele tem que ser agradável. Quando você se propor a fazer o culto do Evangelho no lar, você tem que estar sintonizado com o plano superior. E quando você está sintonizado com o plano superior, quando o culto é agradável, você não está preocupado se ele vai ser rápido ou se vai ser longo. Ele vai ser o culto no lar, de modo que os ensinamentos que nos cheguem vão ser necessários e importantes para o nosso crescimento, para reunir aqueles irmãos ali tão antagônicos de vidas passadas, que hoje são pai, mãe, irmão, filhos e netos, de um modo que vão passar a se entender melhor, a tentar compreender o motivo pelo qual foram reunidos, a mudar essa atitude e entender que aquilo ali é importante, tudo que está acontecendo, a forma de cada um pensar e agir é importante para que eu também me molde, para que eu me manipule, para que eu me torne um diamante melhor e não um diamante bruto que sou. E todos nós, como disse, vamos chegar à perfeição, só depende de nós esse caminhar. Então nós marcamos o dia e hora da semana para nos matricularmos nessa escola de Jesus. O culto no lar, o que é? É uma escola. É a escola que Jesus nos deu para que nós nos tornemos melhores, para que entendamos a sua palavra. Ele pessoalmente fazia o culto no lar na casa de Simão Pedro. Ele reunia as pessoas nas praças, nas ruas, para pregar a sua palavra. E ele nos deixou essa palavra, esses ensinamentos dele, exatamente para que continuemos nessa nossa tarefa de aprendizado. Já se passaram mais de 2020 anos e a gente ainda continua ainda carente, continua ainda necessitado desse aprendizado, porque nós não temos ouvidos de ouvir. A gente ouve a palavra, mas continua agindo de uma forma que não é a forma crítica, que não é a forma como ele nos legou, nos ensinou. Jesus afirmou em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ele estaria presente. Isso quer dizer que uma forma dele trabalhar a necessidade da reunião das pessoas, porque através desses convívios é que a gente trabalha as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Mas se eu estiver sozinho, eu não posso fazer o culto no lar? Claro que posso fazer o culto no lar. O melhor é que a família se reúna para fazer esse culto no lar. Que todos que compõem aquele grupo familiar possam ter esse tempo de convivência. É porque as famílias hoje nem almoçam mais juntas, nem jantam juntas, não tomam café juntas, cada um para o seu canto, em horários diferentes, cada um chega, toma seu banho, vai para o seu quarto. E fica cada vez mais difícil essa reunião familiar, a gente poder moldar essas pessoas, esses espíritos brutos que estão reunidos novamente para tentar sanar graves e grandes erros cometidos no passado. Não há possibilidade de fazer sozinho? Sim. E a gente fazendo o culto no lar, no mesmo dia, na mesma hora, a gente vai ver aqui uma fórmula, não rígida, mas uma fórmula para termos a meta a cumprir. A espiritualidade amiga vai trabalhando aquelas pessoas que não estão no ambiente que você está. Mas ela vai trabalhando de modo que elas vão sentindo as vibrações e em determinado momento ela vai vir participar. Toda vez que você fizer, avise as pessoas que estão na casa, eu vou fazer o culto no lar. Você já sabe que é tal dia e tal hora, você quer participar? Não, não vou participar. Então você vai lá e faz o seu culto no lar. Isso não tem problema. E sempre quando se começa o culto no lar, sempre existe algum imprevisto. Porque a espiritualidade inferior, ela não quer que essas coisas se deem. Ela não quer que a harmonia se instale naquela família. Ela prefere que a discórdia, a desunião, as grosserias, tudo isso permaneça naquele grupo familiar. Então, eles trabalham para que as coisas não deem. Quantos de nós começam o culto no lar? É uma visita que chega, é o telefone que toca, é a luz que apaga, é alguém que passou mal e adoece naquele dia, é uma viagem que marcou-se para determinado momento. A questão é, o culto no lar deve ser feito. Se alguém tocou a campainha e chegou na sua casa, você vai, atenda a campainha e diz, olha, nós estamos começando o nosso culto no lar, você quer participar? Ah, não quero. Você pode voltar daqui a meia hora, por favor, que a gente volta a conversar. É essa forma de trabalhar. O culto tem que ser feito. Aí você está viajando, não tem como, naquele dia, naquele horário, se recluir para fazer o culto no lar. Mentaliza a espiritualidade amiga. Diga que você nesse momento não pode, mas que aguarda-os novamente num dia e hora tal que você sempre faz. O telefone é a mesma coisa que toca, né? Tem que se desligar a televisão, desligar
celular, rádio, porque tudo na verdade é uma forma de tirar a sua atenção, essa sua mentalização, essa sua meta de se trabalhar o seu melhoramento. A nossa irmã Célia diz: o culto no lar é comunhão em família. Muito bom, é isso aí, Célia, é isso mesmo. É o momento que Jesus nos deu para nós trabalharmos, lapidarmos cada uma das pessoas que convivem conosco. Então, o importante é começar o culto no lar. Então, se nunca fiz, o importante é começar. E como eu começo? Basta ser um lar. Se você tem uma casa onde você vive com a sua família, com as pessoas que estão ali dentro, se você tem um lar, pode fazer o culto do evangelho no lar. Então, cada um com o seu cada um, né? Na verdade, muitas vezes queremos falar com os anjos, mas não conseguimos falar com os nossos familiares. Eu botei essa frase aqui exatamente por isso, né? Todos nós temos as nossas particularidades. A gente sempre quer falar com o plano superior, com Deus, com Jesus diretamente, com os espíritos de luz, os espíritos que nos ajudam de alguma forma. Mas a gente não consegue falar com aquela pessoa que é seu pai, sua mãe, seu irmão, que está do seu lado. A gente sempre arruma uma desculpa, uma escapatória e não quer ouvir aquela pessoa. Porque muitas vezes, eu costumo brincar, eu falei isso acho que mês passado também, né? Porque eu brinco que toda família tem uma pessoa chata, né? Se você não sabe quem é o da sua família, começa a se preocupar um pouquinho. A gente acha todo mundo chato, todo mundo isso, todo mundo aquilo, mas às vezes o chato é você mesmo. Então a gente tem que passar a nos entender, né? Fazer uma autocrítica das nossas atitudes, das nossas ações, como nos ensinou Santo Agostinho, que toda noite refletia sobre o seu dia, como foi o dia, o que poderia melhorar, o que ele fez de bom, o que pode manter, o que ele fez de mal, o que ele tem que consertar e melhorar. É a nossa função. E o culto do evangelho no lar, ele permite que nós ouçamos a palavra do mestre, que a leitura que é feita naquele momento nos traga essas reflexões todas. E como fazer quando a gente tem crianças em casa? É atrair as crianças. Existem livrinhos de culto do evangelho no lar para as crianças, para atraí-las de um modo, colocar, dependendo da idade dela, que ela seja útil no culto do lar, para que ela não só fique ali ouvindo as pessoas falarem e se sinta entediada e começa a chorar, quer sair dali. É uma forma de trazermos aquela criança para o nosso meio. E como a gente faz isso? Lhe permitindo que ela participe efetivamente do culto no lar. Pede ela para ler uma historinha desses livrinhos que eu estou falando que se encontram disponíveis. Ler uma página de um livro, se ela estiver em fase tal que consiga fazer isso. Depois que for lido a página, se ela quer fazer um comentário sobre aquela página, sobre o dia dela, no que aquilo ali, no que aquela parte envolve o seu dia, de um modo geral, a sua vida. Então, outra coisa que eu fiz a pergunta, que ler e comentar em voz alta, né? Por que a gente pede para se fazer o evangelho, o culto no lar em voz alta? Porque a espiritualidade amiga, não só ela vem para nos ajudar, mas também traz muitos irmãos desencarnados para participar daquele culto no lar conosco, porque aquela palavra que vai chegar para ele, e como por que falar em voz alta, né? Porque aqueles espíritos ainda estão muito vinculados à matéria, então eles não conseguem ainda entender os nossos pensamentos. Então, quando você lê e faz comentários sobre o que você leu no culto no lar, aqueles irmãos que estão ali estão ouvindo também. Isso de alguma forma nos ajuda. Existem muitas psicografias e relatos desses espíritos, da forma que eles conseguiram entender melhor o momento por que eles estão passando, para ter maior aceitação, para conseguir o seu processo evolutivo no plano espiritual, serem resgatados e encaminhados à regeneração. E o lar, na verdade, o nosso lar, na verdade, ele acaba se tornando um pronto-socorro espiritual. Não é só para nós que estamos também necessitados de ouvir a palavra, de nos modelar, mas também para esses espíritos sofredores que estão em situações mais ou menos difíceis do plano espiritual, que já conseguem ter uma percepção, quando os espíritos superiores os convidam para participar desse culto no lar, eles já se sentem, eles sentem necessidade de participar e já não rejeitam mais o estudo, o trabalho. Então eles estão encaminhados juntamente com os espíritos superiores e supervisionados por esses espíritos para que ouçam a palavra daquele culto no lar. Isso transforma a nossa casa num pronto-socorro espiritual.
A gente tem aqui do irmão José uma psicografia recebida em 23 de fevereiro de 2005, que ele fala: queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos juntos nesse trabalho misericordioso nesta casa. Que Deus abençoe a todos vocês. Caso não saiba, esta noite muitos irmãos estiveram aqui e foram ajudados. A gente acabou de falar. O amor de vocês os salvou da raiva, da injúria, e agora, arrependidos, aceitam a sua nova condição de aprendizes. Todos agora começam uma nova fase na sua vida espiritual. André, que odiava a esposa por causa de uma traição, já pensa em não mais persegui-la. Otília, uma bela senhora que não se conformava em ter perdido todos os seus bens para aqueles dos quais não gostava, agora já pensa em esquecer tudo para prosseguir. E tantos outros que, com a energia recebida, tiveram a oportunidade de sentir o amor do nosso Pai através desse trabalho tão importante. Que possamos estar juntos pedindo a Jesus forças para que a vaidade não nos perturbe e os bons mentores estejam sempre presentes, orientando os nossos trabalhos. Obrigado a todos vocês pela oração e bons pensamentos. Que Deus abrace todos com o seu amor. Irmão José. Vejam a importância que a gente tem, né, de fazer esse culto no lar. Trazer para nós e para aqueles que necessitados estão a palavra do Cristo, de modo a podermos nos melhorar, a nos elevar espiritualmente. E a partir dessas elevações, desse nosso entendimento, a gente nós conseguimos nos tornar pessoas melhores, com entendimentos menos radicais, menos críticos, a olhar o nosso semelhante como alguém que está a caminho, tal como nós estamos a caminho. O Evangelho no lar é água fluidificada, o alcance de uma prece. A gente vê aqui Santo Agostinho fala que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. E ele diz: a prece é um grande medicamento. Devemos recorrer à prece em todos os momentos. Quanto mais aprendemos com a doutrina espírita, mais entendemos e percebemos o alcance de uma sentida prece. No culto do lar, devemos sempre fazer o uso da prece para abrirmos e encerrarmos o estudo. Cada um tem o seu jeito próprio de se ligar a Deus. Há aqueles que insistem em dizer que não sabem fazer uma prece. A dica é deixar o sentimento falar mais alto, afinal estamos conversando com o nosso Pai, o nosso Criador. Veja que a gente tem mais intimidade dentro da nossa casa, a gente tem mais intimidade com os nossos pais, com os nossos irmãos. Por que nos falta essa intimidade de falar com Deus, de falar com Jesus? Prece não precisa ser rápida, não precisa ser longa, não precisa ser rebuscada. A prece tem que ser sincera nessa nossa ligação com o plano superior. É o nosso coração estar ligado ao Mestre Maior. É nós transferirmos através da palavra o que realmente a gente sente pelo Cristo Redentor. E essa é a prece que ele precisa ouvir e entender. Não a prece que está sendo só repetida sem qualquer sentimento que nós costumamos fazer. Então a prece deve sair do coração, mas deve ser breve para que o estudo prossiga com as suas etapas. Realizar o Evangelho no lar é como marcar uma consulta, com dia e hora marcada, diagnóstico e medicação. Então vamos recapitular cada etapa do culto. Preparar a mesa com o Evangelho. Colocar a jarra de água para ser fluidificada. Prece de abertura, leitura da mensagem escolhida, breve comentário em voz alta, prece pelos necessitados, prece de encerramento e distribuição da água aos presentes. Quando a gente fala que preparar a mesa com o Evangelho não é um ritual. A doutrina espírita não tem ritual. Não precisa colocar a mesa com pano branco. Não tem ritual. A prece pode ser feita, a gente diz na mesa, numa sala, porque presume-se que mais de 2 ou 3 pessoas, 4 pessoas, seja lá o que for, vão estar presentes para cada um se acomodar confortavelmente, não ficar aí pensando em outras coisas. Então, se você estiver sozinho e as pessoas estiverem na sala vendo televisão ou em qualquer outro lugar, se você quiser se recluir no seu quarto e fazer a prece, não tem o menor problema fazer o Evangelho no lar. Então aí está o essencial para você que vai começar a fazer o culto no lar. Seu toque pessoal para preparar o ambiente do seu lar. O principal é a conexão
que a conexão se estabeleça dentro de um clima leve, com sentimento. Nós nos preparando daqui e os mentores de lá. A prece une, envolve e eleva. Pode colocar uma música, uma música, né, boa, uma música que faça nos refletir de um modo geral. Então não adianta a gente pegar e colocar uma música que vai nos trazer vibrações ruins, vai nos trazer sentimentos ruins ou não tão crísticos. A música tem que ser uma música boa, uma música clássica. Existem várias músicas espíritas só de solo, de preferência sem cantoria, porque você vai estar falando também. Então, se tiver uma música cantando, você acaba não conseguindo refletir direito. O Espírito de Verdade, que é Jesus na verdade, em Paris em 1860, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, número 5, ele fala: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Então, a importância de nós nos instruirmos. E como vamos nos instruir? Partindo na base do Evangelho segundo o Espiritismo, o culto do Evangelho do Lar, a palavra que é lida, a palavra que nos chega ao coração naquele exato momento. Às vezes você lê o Evangelho segundo o Espiritismo 5, 4, 5, tantas vezes que você já leu o Evangelho. E determinado dia, quando é lido o Evangelho no culto do lar, você ouve: mas estava onde escrito no Evangelho? Porque o seu momento, naquele dia, naquele exato momento, está ali forçando, ele está ali trazendo esse conhecimento para que você reflita sobre ele melhor, para que você consiga alterar essa sua vibração e o seu melhoramento. E não só o Evangelho no Lar, mas as palestras na Casa Espírita, o passe que é feito magnético, tudo isso nos permite o quê? O nosso crescimento espiritual, como eu disse, para chegarmos aonde? Na nossa tão sonhada reforma íntima. E eu falo, por que fazer o Evangelho no Lar? Uma outra indagação aqui. E Mateus, o apóstolo Mateus, no capítulo 18, versículo 20, nos responde isso. Porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente. Quem nos disse isso foi Jesus. Então, por que fazer? Porque nós trazemos Jesus para perto de nós. Nós trazemos aos espíritos de luz que nos amparam sempre nas nossas dificuldades, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida de um modo geral, em momentos de grandes aflições, em momentos de doença. É onde nós temos que nos apegar, porque é quem vai nos trazer a sensibilidade, o entendimento, a hegemonia do nosso corpo físico, nos trazer uma estabilização do corpo, evitando que fiquemos doentes também. A gente já viu isso em outras oportunidades, que quando nós estamos angustiados, com raiva, com rancor, cada uma dessas sensações acabam trazendo doenças para o nosso corpo físico, pela nossa forma de trabalhar essa energia dentro de nós. E no livro Luz no Lar, a irmã Sheila também nos diz: organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão para o mundo. Eu falei, é o nosso berço evolutivo, é onde começa todo o nosso crescimento. E para que serve o Evangelho no lar? Serve para o nosso desenvolvimento intelectual, aquele instruí-vos que a gente falou, né? Através do esclarecimento. O nosso desenvolvimento moral, porque através da palavra nós conseguimos entender, decodificá-la e nos transformar moralmente. Essa transformação que a gente fala da nossa evolução é sempre moral, para nos tornarmos seres melhores em relação aos nossos semelhantes. Transformar também as nossas atitudes, porque com o nosso desenvolvimento moral, o esclarecimento intelectual e moral, a gente acaba transformando as nossas atitudes. A gente reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para transformar as suas más inclinações. E quando a gente consegue chegar nesse estágio, as pessoas que estão ao nosso redor, eles acabam tendo essa sensibilidade, eles acabam vendo que você está uma pessoa diferente do que você era. As pessoas que convivem conosco durante muito tempo, eles acabam vendo que você se transformou. Você hoje não é mais aquela pessoa violenta, agressiva, ranzinza, reclamona que era um tempo atrás. Porque nós estamos nos melhorando, estamos trazendo para nós os conhecimentos espirituais do Cristo. E isso vai nos permitindo a ter o nosso fortalecimento moral e espiritual. Porque a intelectualidade,
ela progride mais rápido do que a moral. Então, o nosso desenvolvimento intelectual é sempre maior, mais rápido do que o nosso desenvolvimento moral. Porque a moral é mais necessária a partir do momento que nós conseguimos entender o porquê daquilo está acontecendo. Então, o que é o Evangelho no Lar? Então, trata-se de um encontro semanal, sendo previamente marcado o dia e a hora, devendo ser repetido sempre no mesmo dia e hora da semana, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Então, essa é a necessidade que, a partir do momento que a gente descobre, nós nos tornamos... É uma coisa que você tem que sentir. Por mais que eu fale aqui hoje dessa necessidade, desse nosso melhoramento, quando você começa o culto no lar, você vai começar a sentir a necessidade de fazer aquilo, essa necessidade de entrega, essa necessidade de estar conectado com o plano superior. A sensação de beleza interior, a sensação de luz, de alcance é muito grande para todos nós. Então, daí a importância de fazermos esse culto do Evangelho no Lar para nos melhorar, para permitir que a espiritualidade nos intua, nos ajude de alguma forma e aqueles outros irmãos que ali estão também assistindo. Os principais motivos para fazer o culto no lar, eu enumerei alguns aqui. Um é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, possibilitando assim a sua melhor compreensão. Como eu disse, quanto mais a gente vai lendo, repetindo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ouvindo e entendendo coisas que passaram às vezes desapercebidas, nós não conseguimos alcançar em determinado momento da nossa etapa de vida. Procurar viver esta vida segundo a vontade de Jesus, nosso Mestre. As nossas ações que falam por nós. Não adianta você falar alguma coisa e não agir conforme o que você fala. Então, criar nos lares o hábito saudável das reuniões evangélicas. É um hábito saudável sim, porque nos permite estar conectado com o plano maior. Despertar o sentimento de fraternidade e união entre os participantes. Isso faz com que a família se entenda melhor, essa família consiga se compreender e não só conviver, né? Porque viver e conviver é muito mais simples do que se compreender, se aceitar, entender que aquele caminho é o melhor a ser seguido para que aquela família evolua todos em conjunto. Receber em nossas residências espíritos mensageiros do bem, sim, porque a gente atrai esses espíritos a partir do momento que a gente decide se entregar em vibração para o plano superior. Aprender e fixar os ensinamentos do Evangelho para oferecer a outras criaturas, esses irmãos que nos são trazidos para participar conosco do culto do Evangelho. Conseguir no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais que surgem no nosso dia a dia. Sim, quando nós estamos estabilizados espiritualmente, estabilizados moralmente, as coisas que acontecem ao nosso redor, elas são recebidas de uma forma diferente. A gente consegue contornar essas situações sabendo que existe um Deus maior, sabendo que existe um Cristo maior a nos amparar. A espiritualidade está sempre junto de nós. É despertar nos participantes o ensinamento de Jesus, que pede para orar e vigiar os pensamentos. Conseguimos nos manter o máximo possível em estado de prece. Que estado de prece é você se sentir ligado ao plano superior o tempo todo do seu dia e da sua noite. Porque durante a noite também a gente vai estar trabalhando. Durante o nosso sono no desdobramento. Então, elevar o padrão vibratório de todos, contribuindo assim para um mundo melhor. Sim, porque quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, as pessoas, vizinhos, todos que convivem conosco, eles estão recebendo esses eflúvios todos. Né? Os nossos vizinhos de prédio, se você mora no edifício, aquela luz que sai do culto do Evangelho no lar, ela se irradia por toda aquela região, pela rua onde você mora. As pessoas que estão ali e se sensibilizam, estão sensibilizadas emocionalmente e moralmente, vão receber todos esses eflúvios, porque vão estar de alguma forma sintonizados conosco, com o trabalho que está sendo feito. Então, e como fazer? Aqui serve um roteirinho de como fazer o culto do Evangelho no lar. A gente faz uma prece inicial, que pode ser Pai Nosso, pode ser uma prece simples e espontânea, valorizando os sentimentos,
ao invés das palavras. Solicitar a presença dos amigos espirituais e dos nossos mentores, para que também participem da reunião. Essa prece, eu pessoalmente costumo não querer que ela seja muito longa. É que eu disse, quando você está sintonizado no culto do lar, você está ligado ao plano espiritual, o culto não é longo, não é rápido, a prece não é longa e não é rápida, porque você está envolvido naquele sentimento de amor e de moralidade que ali foi criado pelo plano maior para ser realizado na sua casa ou no seu lar. Então, o mais importante é isso. Eu prefiro não fazer muito longa, porque nem todos estão sintonizados. Às vezes a gente senta para fazer o culto no lar e a pessoa está ligada em problemas ainda que ela teve durante o dia, que ela passou, e ainda não conseguiu se libertar mentalmente daquele momento lá de fora. Então acaba que nós não conseguimos chegar, né, definitivamente aonde a gente queria em termos de sintonia espiritual. A leitura é ler em sequência um trecho do Evangelho, iniciando pelo prefácio, introdução, notas históricas e seguindo pelos capítulos. A gente sempre orienta que se faça o culto no lar com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é a palavra maior que o Cristo nos legou. E é importante sim se ler o prefácio, ler a introdução e seguir nos capítulos como eles foram escritos. E quando você terminar aquele livro do Evangelho, as pessoas dizem, pode passar para outro livro? Pode, mas eu não aconselharia, continue lendo esse livro do Evangelho, porque você fez a primeira leitura. Na segunda, muitos conceitos, muitas coisas que foram faladas e você não se ateve, você vai acabar ouvindo de uma outra forma. E isso vai se passar em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e aqueles conceitos mesmos seus de vida estão se mudando. Você consegue ver o mundo de uma forma diferente. E essa palavra vai chegar para você também de uma forma diferente. Comentários sobre o texto lido. Deve ser breve com a participação de todos. Discutir a aplicação dos ensinamentos do Evangelho em nossa vida diária. E discutir a aplicação do Evangelho em nossa vida diária não significa colocar o dedo em riste contra ninguém que está participando. Aquela palavra que chega, ela não atingiu aquela pessoa, ela não foi lida diretamente para uma pessoa, ela foi lida e dita para todos nós que estamos ali, para refletirmos sobre as nossas atitudes. Se a pessoa que você acha que está contra o que foi lido, é ela que tem que ter essa sensibilidade e entender aquela palavra para ela, e ela refletir sobre ela e ela mudar de atitude com relação ao que ela está fazendo. Não você dizer para ela que, viu, essa leitura foi para tu, viu, caiu como uma luva em você. Isso é crítica, e quando a gente está nesse ambiente de harmonia, de sensibilidade, de ligação com o plano espiritual, a crítica não é bem-vinda, a crítica mesmo que construtiva, ela não é bem-vinda, porque se você está criticando, você está diminuindo aquela pessoa perante aos demais que estão presentes. Porque todos naquele grupo se conhecem, obviamente, por ser uma família. Mas podem ter também pessoas que não são da tua família, uma vizinha que foi um dia e gostou e quer continuar, uma pessoa que tocou a campainha aí que você convidou, acabou participando e depois quer continuar. Não tem problema, tá? Mas de qualquer forma, todos ali, a maioria se conhece que são a família. Não precisa dizer quem está errado ou quem está certo. Vibrações. Vibrar é emitir pensamentos de amor, paz, harmonia, prosperidade e alegria. Devemos vibrar em nome de Jesus, nosso divino mestre. Vibrar é elevar o nosso pensamento, é se desligar do mundo material e se ligar com o plano espiritual. É deixar sair de nós a luz, o halo luminoso que nos liga ao plano espiritual. Isso é vibrar positivamente. Como a gente também, quando está com raiva, rancor, ódio, mágoa de alguém, a gente vibra negativamente. A Terra, de um modo geral, a luz da Terra é muito obscura, é muito pesada pela a materialidade do planeta, pelos pensamentos ruins, por tudo que nós vemos que acontece, que a mídia infelizmente divulga e enaltece demais. Então quando o plano espiritual revela que as casas que fazem o culto no lar, elas emanam fachos e fachos de luz, diferentemente daquela penumbra escura que envolve a Terra.
Então a importância do culto no lar. Quanto mais casas, quanto mais pessoas fizerem o culto no lar, mais fácil nós vamos conseguir mudar essa psicosfera, esse meio ambiente que a gente vive, moral, espiritual. Então a importância do culto no lar, essas vibrações que nós lançamos para a atmosfera de um modo geral. Aí a prece de encerramento. Por quem? Pode encerrar com o Pai Nosso. Por quem? Qualquer um dos presentes pode fazer a prece de encerramento. E pode encerrar com o Pai Nosso ou com uma prece espontânea, onde devemos agradecer aos bons espíritos que nos acompanham, solicitar que eles fluidifiquem a água e convidar para que eles compareçam na próxima semana. É porque eu disse, é como consulta de hora marcada. Quando a gente faz o culto no lar, a gente inaugura o culto no lar, a gente não fazia. Vamos começar a partir de quarta-feira, às 20 horas, nós vamos fazer o culto no lar. Isso não quer dizer que é um ritual. Coloca a jarra na mesa e vamos fazer uma prece de abertura e tudo. Quando terminar, a gente agradece por todos os ensinamentos, por tudo que nós recebemos naquele dia. E convidamos a espiritualidade amiga que ali está presente para novamente, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, também volte ali a estar presente para nos amparar. Então eles já estariam ali no momento em que, antes de nós começarmos o culto no lar, a espiritualidade amiga já vai estar presente nos esperando para trabalhar tudo que nós pudermos fazer por nós e pelos nossos semelhantes que ali estão presentes. Então, meus amigos, a importância do culto no lar para cada um de nós e para todos os que estão ao nosso redor. Porque, como eu falei, hoje nós não estamos aqui sozinhos. Todos nós somos importantes para alguém. Então, o que pudermos fazer para ajudar os nossos semelhantes e nos ajudar, porque para a gente ajudar a gente tem que estar bem. Né? Ninguém consegue ajudar o outro se não está bem. Se tem um problema de saúde grave, você não pode ajudar quem está com problema de saúde também, porque você não está em condições físicas para isso. E se você não está bem mentalmente, espiritualmente, você também não consegue ajudar o seu semelhante. Daí a importância nossa do culto no lar. Eu espero que vocês tenham, ou melhor, que eu tenha de alguma forma explicado essa parte do culto no lar. Sei que muitos que estão presentes aqui já são espíritas, já fazem o culto no lar, mas são conceitos que eu acho que vale a pena a gente sempre trazer, dessa importância e de como realizar o culto no lar. Porque às vezes a gente fica se dando desculpa, eu não vou fazer essa semana porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e acaba a coisa vai caindo no esquecimento e a gente vai deixando uma coisa tão importante na nossa vida para trás. Então, meus irmãos, muito obrigado aí pela presença de vocês. Volto a repetir, espero que de alguma forma tenha sido útil, né, para relembrar esses ensinamentos do culto no lar que a gente faz, e que Deus abençoe a cada um de vocês, os protejam, os guarde, aos seus familiares, para que cada um se cuide, para evitar que contraia essa doença nesse momento difícil que estamos, onde os hospitais estão lotados e nem vagas tem para se internar. Tá? Vamos orar a cada um pessoalmente pelos nossos irmãos necessitados e fiquem com Deus. Até breve. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.